hoje eu vou falar sobre comunhão. Então o texto é Atos capítulo 2, você pode abrir a sua Bíblia, por gentileza. Atos capítulo 2. A partir do versículo 42, esse é o texto base. A gente já vai colocar ali para vocês. Nós vamos tentar colocar na transparência aí, para vocês poderem acompanhar melhor. Eu sei que vocês estão achando estranho, né? O pastor Adalberico levar um computador para o púlpito. Eu não estou acostumado a pregar com isso. Tem alguns irmãos nos abençoando e nos ajudando nessa área aí. Então, a ideia, pelo menos dessa primeira parte, eu vou fazer a primeira parte, perseverando na comunhão, ok? Parte 1 agora. E você vai prometer que vai voltar à noite para a parte 2. Combinado? Amém? E não se firmeza não, hein, pastores? Amém ou não amém? Então tá bom. Então agora, pela manhã, a ideia é a gente fazer bem mais um bate-papo assim com vocês, tá bom? Sobre esse tema, temos bastante conceitos, vamos falar para vocês a respeito desses conceitos. E à noite, eu prometo que para a gente ter aí bem sermão mesmo, bem pregação da palavra de Deus. Então tá aí o texto projetado, tá ou não tá? Atos capítulo 2, primeiro slide aí para nós, meninos. Ok. Já a gente consegue. Então enquanto eles conseguem resolver aí, a gente ora, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, nós te agradecemos porque já tivemos várias oportunidades de buscar a tua face neste culto em oração. E agora, um momento que é um momento muito especial para a tua igreja, nós oramos, Pai, para que o Senhor nos ajude a compreender a mensagem que o Senhor propôs para o nosso coração, para a edificação da tua igreja nesta manhã. Nós pedimos, ó Deus, não permita que o inimigo roube essa semente preciosa da tua palavra que será lançada no coração dos teus filhos. E nos ajuda a compreender no poder do teu Espírito Santo. Nós oramos assim agradecidos e que a pregação da tua palavra, Senhor, edifique o teu povo e glorifique o teu santo nome. É a nossa oração e o nosso clamor nesta manhã. E nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá, queridos. É isso aí, nós já temos ali. Antes de falar, tá aí os textos, né? Eles perseveravam, né? Vocês ouviram semana passada no ensino ou na doutrina dos apóstolos. E hoje eles perseveravam na comunhão, eles continuavam em plena comunhão. Nos domingos seguintes vocês ouvirão no Partir do Pão e nas orações, pastor Alex, pastor Emanuel e o pastor Joseniel. Todos os que criam estavam unidos, preste atenção nesta frase, e tinham tudo em comum, não era alguma coisa em comum. Pastor, mas essa igreja era uma igreja diferente, era a igreja primitiva. Deixa eu falar uma coisa para vocês, antes da gente começar a falar a respeito desse assunto nessa manhã. A igreja primitiva, a igreja de Atos, vocês precisam entender que é uma igreja como a nossa igreja. Era uma igreja como a Igreja Batista Boas Novas. Nós precisamos entender que ali está uma igreja formada por gente, por povos de todos os lugares, de todas as nações, de culturas variadas, de costumes variados, de temperamentos variados, negros, brancos, loiros, pobres, ricos, gente com cultura e gente sem cultura. É uma igreja como é a nossa, é ou não é? É diferente da nossa? Não é. Então, para a gente desarmar um pouquinho o nosso coração, a gente precisa entender que esta igreja, que a Bíblia fala, a igreja primitiva, era uma igreja como a nossa.
E tem uma outra característica que essa igreja tinha. Aqui está uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que tem o Espírito Santo de Deus. Uma outra característica como a nossa igreja local. Uma igreja que tem o Espírito Santo de Deus, tem toda a capacidade dada pelo próprio Deus, não por nós, mas é uma virtude derramada pelo Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, para que nós possamos sim desfrutar de comunhão uns com os outros, apesar das nossas mais complexas diferenças. Então a primeira coisa que a gente precisa entender a respeito da comunhão é que esta igreja que nós conseguimos ver aqui no livro de Atos é uma igreja como a nossa. Apesar do tempo, apesar da época, apesar da distância em que esse texto foi escrito. Outro slide que a gente pode ver aí, é todo o contexto desse texto que eu tirei. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam, amados, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Observe o texto: diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e com sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade os que iam sendo salvos. A cada dia o Senhor fazia essa igreja crescer. A cada dia o Senhor fazia essa igreja prosperar. Por quê? Porque essa igreja insistia, ela perseverava na comunhão, ela perseverava na doutrina, ela perseverava no partir do pão e ela perseverava nas orações. Mas hoje ela perseverava na comunhão. Eu separei 2 textos de apoio para nós aí. Slide 3. Atos 2, capítulo 2, versículo 44, e Atos 4, versículo 32. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Alguma coisa em comum? Não, tinham tudo em comum. O outro texto, 4:32, e da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Algumas traduções dizem assim: era um só o coração, era um só a alma. Na tua versão está assim. E o texto diz que ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía. Aí, pastor, aí é difícil. Mas todos, amados, alguns, não, todos compartilhavam tudo entre si. E aí eu não poderia avançar, né, sem desmistificar Atos 2, 45 e Atos capítulo 4, versículo 34 e 35. Pastor, esse negócio de vender tudo que tem e dividir, eu não quero ir para a igreja não, eu não quero ir para essa igreja. E amados, quantas pessoas nós encontramos que nós tentamos evangelizar e que muitas vezes dizem assim para nós: olha, sua igreja pede dinheiro, né? Sua igreja pede dinheiro, eu não vou lá. O teu pastor pede dinheiro. Então a questão financeira, né? Eu não vou lá porque eu li na Bíblia, está escrito, e até gravo o texto, está escrito lá no livro de Atos. Vendia umas propriedades que tinham e dividia com todos. Eu não quero esse negócio não. Você já teve dúvidas a respeito desse texto? Tem dúvidas a respeito desse texto? Porque a primeira ideia que a gente tem é essa: eu sou muito rico, eu não vou para a igreja não. Eu não vou me tornar membro de uma igreja onde você tem que vender tudo e dividir tudo que você tem com todos.
A gente precisa desmistificar esse texto e trazer a ideia. Primeira coisa que a gente precisa entender, amados, é que o livro de Atos, ele não é um livro doutrinário, ainda que ele aponte para doutrinas que serão trabalhadas ao longo das cartas que encontramos no Novo Testamento, ok? Primeira coisa, tem muita gente formulando doutrina a partir do livro de Atos. Por exemplo, a doutrina do Espírito Santo. Tem gente que pega o livro de Atos e constrói a doutrina do Espírito Santo baseada no livro de Atos, no livro histórico, no livro onde nós podemos ver o cumprimento do que? De uma promessa. A promessa que está lá em Joel, falando a respeito da descida do Espírito Santo, onde essa promessa se cumpre, somente parte dessa promessa de Joel. E vai se cumprindo essa promessa ao longo dos tempos. Então não é um livro doutrinário, é um livro histórico, ainda que aponte para doutrinas. Primeira coisa. Segunda coisa que eu preciso entender é que Atos dos Apóstolos, e um texto como esse, nós precisamos extrair desse texto os princípios para nós aplicarmos a nossa vida. Aí falou comigo, pastor. E qual que é o princípio que a gente extrai de um texto como esse? O princípio é simples. Está lá no slide 4. Então você vai ver o princípio bem vermelho. Então não te desvies do necessitado quando tu podes socorrê-lo. Não te desvies do necessitado quando tu podes socorrê-los. Será que a gente consegue ver na Bíblia alguma parábola relacionada com isso? Tem uma parábola muito famosa, né? Tem uns institutos que recebem o nome do título dessa parábola, né? A parábola, isso mesmo, do bom samaritano, né? É alguém que pode ajudar, mas se desvia. Mas um que não era considerado um samaritano, que ajuda, ele vê necessidade e ele se junta ao necessitado, ele contribui para amenizar a dor, amenizar o sofrimento do outro. Então este é o princípio. A Bíblia não está falando para vocês, olha, a partir do momento que vocês se tornaram cristãos, vocês vão ter que vender todos os seus bens e dividir. A Bíblia está falando de princípio. E qual que é o princípio? Eu preciso contemplar a necessidade do outro em cima de tudo aquilo que Deus tem colocado sobre a minha vida. Amém, irmãos? Amém? Amém mesmo? Então vamos em frente. Agora eu quero trazer para vocês, eu falei que a gente ia falar um pouquinho a respeito de conceitos, né? E eu quero falar um pouquinho a respeito sobre esse significado de koinonia. Então acompanhe comigo, você pode acompanhar na projeção. Koinonia, do original grego, significa comunhão entre os cristãos. Esse termo é frequentemente usado para expressar companheirismo, é usado para expressar comunicação, compartilhar, ter em comum participação e cooperação para com Deus e para com o próximo. Com a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, koinonia está dentro do ambiente histórico e bíblico, trazendo ideia do quê? A ideia de sociedade, a ideia de parceria, a ideia de relacionamento e comunhão. A palavra é citada pela primeira vez no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, esse texto que eu acabei de mostrar para vocês, relatando como o cristianismo era compartilhado em Jerusalém pelos cristãos. Segundo estudiosos, koinonia ocorre 20 vezes na Bíblia. Seu significado, comunhão, compartilhamento, é um aspecto, amados, fundamental da vida cristã. Os indivíduos cristãos têm a koinonia como a sua essência, unidos em amor, encorajamento e fé. Outras questões, né? Pode-se dizer que koinonia é uma palavra rica em significados. É uma palavra rica em significados. A gente pode entender koinonia com os pobres, é a comunhão prática de ajudar os menos afortunados, é o que está acontecendo no contexto de Atos dos Apóstolos. Koinonia com Deus, a vida do cristão está interligada com Deus, você desfruta de comunhão com Deus, principalmente
quando você se converteu a Cristo Jesus, a pessoa do Espírito Santo habita em você e você passa a ter comunhão com Deus. Coinonia de amizade é permanecer em convívio uns com os outros, baseados em conhecimento cristão mútuo. Coinonia no Espírito, o indivíduo cristão vive em presença constante com o auxílio do Espírito Santo de Deus, promessa de Cristo antes de ascender aos céus, que enviaria o Consolador, aquele que estaria conosco para sempre, o Espírito Santo da promessa. Coinonia com Cristo, ou seja, você se encontra com Cristo, não somente através das Escrituras Sagradas, quando você está estudando a Palavra de Deus, não somente através das orações, mas também nos sofrimentos. Então existe essa questão me envolvendo a comunhão do cristão com o próprio Cristo, você perceber que você não está sozinho e que Cristo Jesus está contigo na tua luta, na tua dor, na tua tribulação, na tempestade da tua vida. Coinonia com as obras de Cristo, que é essa ajuda na propagação, na proclamação do Evangelho de Cristo, através da palavra pregada, mas também através dos testemunhos. Amados, a Bíblia, ela tem vários versículos que falam a respeito de comunhão, de coinonia. Não é só o livro de Atos. Por exemplo, slide 6, queridos, pode-se dizer que coinonia é uma palavra muito rica em significados. Muito bem, achei minha tela aqui. A Bíblia fala de ser dedicado um ao outro. Em Romanos capítulo 12, versículo 10, o próximo. Servir uns aos outros em amor. Nós encontramos essa referência bíblica em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Aceitar um ao outro. Romanos capítulo 15, versículo 7. Admoestar um ao outro, ou uns aos outros, em Colossenses 3, versículo 16, encorajamento uns aos outros, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, viver em harmonia uns com os outros, viver em união uns com os outros, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, e honrar uns aos outros, Romanos capítulo 12, versículo 10. Ser gentil e compassivo uns com os outros, Efésios capítulo 4, versículo 32. E estimular-nos uns aos outros, amor e as boas obras, Hebreus capítulo 10, versículo 24. Amar uns aos outros, 1 de Pedro 1, 22. E oferta de hospitalidade, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 9. Você tinha imaginado quantas palavras, quantas referências bíblicas que nós temos que apoiam a ideia da comunhão, apoia esse texto que nós estamos aqui trabalhando de Atos, capítulo 2. Minha máquina resolveu travar um pouco aqui. Ainda bem que eu tenho os meninos ali para me ajudar, né? Então vamos lá. Vamos ao próximo slide, queridos. Amados, a gente precisa entender que a questão da comunhão é uma questão de consciência também. Você já parou para pensar algumas coisas que deveriam te motivar a ter comunhão? Apesar de você considerar alguns fatores aí que te impedem de ter comunhão, você já parou para pensar que nós precisamos de ter consciência de que nós temos o mesmo Deus? Nós temos o mesmo Deus. Nós precisamos ter consciência de que temos o mesmo Pai.
Nós precisamos ter consciência que nós servimos ao mesmo Senhor, não a outros senhores, não a vários senhores, a um só Senhor, Jesus Cristo. Precisamos ter consciência de que nós temos, queridos irmãos, o mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender que nós temos a mesma fé, a nossa fé em Cristo Jesus. Um dia nós entregamos a nossa vida para Jesus e o recebemos como nosso único Salvador. Então o Cristo que você serve, o Cristo que é o teu Salvador é o meu Salvador. Nós precisamos ter consciência de que nós temos o mesmo ensino, é o ensino da palavra de Deus. Nós não temos uma outra fonte de ensino a não ser a Bíblia Sagrada. Nós precisamos ter consciência que nós pertencemos ao mesmo corpo, pertencemos ao corpo de Cristo. Amados, nós precisamos ter consciência que nós pertencemos à mesma família, a família de Deus. Nós precisamos ter consciência que todos nós voltaremos ao mesmo pó. Nós voltaremos à sepultura, todos nós. Nós precisamos ter consciência de que temos por promessa a mesma morada. E por que não temos comunhão? E por que temos dificuldades com relação a este assunto chamado comunhão? Então nós vamos ver aí no próximo slide barreiras que nós encontramos a essa comunhão. Existem barreiras, né? Tem ou não tem? Vamos ser sinceros. Você vê barreiras à comunhão? Eu elenquei aqui 11, não significa dizer que só tem 11 barreiras à comunhão. Mas vamos pensar um pouquinho. Primeira barreira, temperamento. Eu não tenho comunhão, pastor, porque aquela pessoa lá é espanhol sangue quente, eu sou mais zen, sou mais tranquilo, sabe? Então não dá liga. Italiano, eles são muito assim agitados e tal, não dá. Pois é, a minha esposa é descendente de espanhol e eu sou baiano. Você já viu que coisa? E deu certo o negócio. Nós temos comunhão. Então a primeira coisa que a gente começa a pensar a respeito da comunhão é o temperamento, né? Então não dá para ter comunhão, pastor. A segunda coisa que nós elencamos aqui é a questão de cultura. Irmãos, se você for olhar para a nossa igreja, né? Questão cultural, é uma diversidade tremenda. Nossa, e como isso é gostoso. Eu trouxe minha bagagem cultural para dentro da minha família, para dentro do meu casamento. Então minha esposa hoje, ela tem costumes que são da minha terra, e eu tenho costumes hoje adquiridos que é da cultura dela, da cultura da família dela. Então essa questão cultural, a gente precisa olhar para o outro lado da história, né? Isso vai agregar, isso vai enriquecer a igreja, isso vai enriquecer a tua vida, tá bom? Então às vezes a gente fala, você casou com fulano tal, de tal cultura, é por isso que você está sofrendo desse jeito. Mas gente, a gente precisa entender que na diversidade Deus produz unidade. Uma outra questão que nós podemos ver aqui também, esse contexto familiar, né? O tipo de família, né? Toda a vivência, famílias diferentes, com costumes diferentes, e por essa razão muitas vezes a gente tem dificuldades em se relacionar. Já pensou se todo mundo fosse como a tua família? Não seria chato? Eu acho que seria muito chato. Uma outra questão que a gente pode ver aqui, a questão da doutrina. Eu não tenho comunhão, pastor, porque lá, esse irmão aí, ele é calvinista, né? E o outro é arminiano. E eles estão brigando aí faz uns 300 anos, 500 anos estão brigando, e não dá certo. É porque eu creio nessa doutrina e porque ele crê nessa doutrina.
Eu creio no batismo com o Espírito Santo. Ele crê no batismo no Espírito Santo. Questões doutrinárias que muitas vezes, em vez de unir as pessoas, separam as pessoas, né? Na nossa igreja, por exemplo, entre os nossos pastores, existe alguns posicionamentos doutrinários, algumas observações diferentes, mas nós desfrutamos do quê? De comunhão, apesar dessas divergências. Muitas vezes nós não desfrutamos de comunhão na igreja por conta do quê? Por conta de grupinhos e panelinhas que se formam dentro de uma comunidade, né? Quantas pessoas já se queixaram para você: pastor, eu não consigo me relacionar porque já tem grupinhos, né? Eu gosto da expressão do pastor Ed René quando ele começou aquele trabalho. Você conhece aquele livro chamado Koinonia, né? Pequenos grupos familiares. E tem uma frase que eu cunhei dele, eu peguei dele essa frase. Ele dizia assim: olha, não existe nenhum problema da igreja ter panelinhas, né? Desde que essas panelinhas estejam abertas, sem tampas. Elas não podem estar fechadas, né? Por quê? Porque tem oportunidade de outros membros entrar nesse grupo. Então, às vezes, essas questões, né, de grupos fechados, né, intransponível, que se forma na igreja, né, as pessoas têm dificuldades. Uma outra questão aqui, também para nós: decepções traumáticas, né? Tem muita gente hoje que entra na igreja, assiste o culto, não participa do culto, não se envolve em nada na dinâmica da vida da igreja. Por quê? Porque foram pessoas que se decepcionaram. Olha, pastor, lembra daquele versículo lá que está no livro de Tiago, que diz: confessai os vossos pecados uns aos outros? Pois é, eu confessei o meu pecado e no domingo seguinte o meu pecado virou tema de sermão. Aí não, pastor. Às vezes a gente passa por decepções. Alguma coisa que você falou e depois daquela reunião alguém falou mal de você e você se decepcionou. E a gente precisa entender, amados, que essas dificuldades, essas decepções que muitas vezes nós passamos, isso é para nos fortalecer, isso é para fazer com que a gente cresça, isso é para fazer com que a gente desenvolva os frutos do Espírito Santo de Deus em nós. Então tem muita gente que não deseja ter comunhão. Por quê? Porque tiveram decepções. Decepção com o irmão, decepção com o ministério, decepção com a liderança, e se afastam. E não pode ser assim. Um outro ponto que a gente pode ver aqui: preço e risco, amados. Cristianismo é você correr risco. Você ter comunhão com o outro é você correr risco. É você convidar alguém para comer na tua casa e depois saber que esse alguém saiu falando mal do teu bolo, da tua festa. Será que você já passou por isso? Quem nunca passou por isso? Mas é correr risco, sabe? É você ajudar uma pessoa a sair de uma situação difícil e você saber que aquele dinheiro que você deu para ela, na verdade, ela não usou para aquela finalidade que ela te falou. Mas a gente precisa entender que ser cristão, se você deseja ter comunhão com o teu irmão, você com certeza esteja preparado para correr riscos. Um outro ponto aí bem rápido para a gente ver: parasitismo. Pastor, eu não quero ter comunhão não, sabe, porque eu só tenho me doado. E aí tem uns irmãozinhos lá na igreja que só vem a nós, vem. Deixa eu falar bem rapidamente algumas questões que acontecem envolvendo essa temática, parasitismo. Amados, tem pessoas que é questão de caráter mesmo, questão de caráter. Tem gente dentro de uma comunidade cristã que pensa somente em se locupletar com o outro, não pensa em ajudar o outro, não pensa se doar pelo outro. Então essa questão de parasitismo tem a ver com caráter. Essa questão do parasitismo tem a ver com a questão de cultura
Sabe, a cultura do querer tirar vantagem tem a ver com caráter, tem a ver com cultura familiar. Mas essa questão do parasitismo tem a ver também com a falta de compreensão de que em Deus você pode superar suas dificuldades e ser uma pessoa que venha contribuir com a vida do outro. Tem muita gente, amados, dentro de uma igreja que pensa, porque perdeu o emprego, porque as coisas estão difíceis, ela não supera. Ela coloca isso na cabeça, que aquilo é o fim dela, e que ela vai passar, a partir de então, a depender constantemente da ajuda dos outros, da ajuda da igreja. Não deve ser assim. E aí, deixa eu ver se tem algumas fotos aqui. Tem umas fotos aí, Márcio, que a gente pode mostrar aqui. Então, deixa eu mostrar algumas coisas para você. Irmãos, em Deus nós temos a capacidade de criar. Nós temos a capacidade de superar as dificuldades na vida. Esse aí é o meu closet. Eu projetei esse closet. Eu fiz esse closet. E eu não sou marceneiro. Tá bonitinho? Tá meio bagunçado, né, pastor? Então vamos para outro. Isso aqui é uma reunião que eu estou fazendo aí, que eu fiz o ano passado, com os pastores membros da nossa igreja. De onde vem isso, amados? Essa capacidade de superação. Isso vem de Deus. Vamos passar mais algumas imagens aí. Esse aí é um sofá que eu fiz. Esse sofá. Eu construí esse sofá. Você pode superar suas dificuldades. Você pode superar suas limitações. Uma outra imagem. Esse aí é um banco baú também que eu construí, tá? Você tem um banco, né, para estar com a tua família, comer, tem uma área gourmet aí. E ali no fundo é interessante, eu sei que você está vendo minhas calopsitas ali, mas ali também tem aquela escada que eu projetei. Tem aqueles tambores ali de água fluvial, água da chuva, que foi um sistema que eu também projetei. E ali tem mais outros projetos ali, deixa eu ir rápido, Márcio. Opa, esse aí é gostoso, né? Você gosta disso aí? Então, aí vira e mexe, considerando aqui, amados, deixa eu fazer uma observação, abrir um parênteses, né? O pastor está pastoreando ou está trabalhando? Isso aqui é terapia de segunda-feira de um pastor, tá bom? Então, no dia de folga, a gente faz todas essas coisas. Então, aquelas reuniões de terça-feira que nós temos aqui, vira e mexe, a gente tem algumas coisas gostosas aí que Deus nos dá a capacidade de fazer. E por último, aí eu estou fazendo mais um baúzinho aí para a minha boneca, guardar as bonecas dela. E vai ficar bem bonitinho de rosa e cinza aí, que são cores da moda das meninas. O que eu estou trazendo tudo isso para vocês? Amados, eu sou pastor. Quem sabe você é um médico, quem sabe você é um advogado, quem sabe você é um empresário, mas você está passando momentos muito difíceis na tua vida. E você, quem sabe, se acomodou a essa situação. E você passou a depender constantemente dos outros. Deus te dá a capacidade de superar e de criar. Amém? Uma outra barreira, né? A comunhão, nós temos ali. Nós temos as redes sociais. Às vezes a gente acha que redes sociais nos aproximam. É interessante, né? Quantos amigos nós temos de redes sociais, amigos de redes sociais, que nós conseguimos sentar, conversar, olhar nos olhos e saber de fato do que toca a sua vida? Quantos amigos nós temos de redes sociais que de fato nós andamos com esses amigos? Então, a gente acha que rede social vai substituir a nossa comunhão. E a gente está errado, a gente tem que pensar um pouquinho mais sobre isso. Uma outra barreira à comunhão, o egoísmo, né?
O egoísmo. O egoísmo é um dos grandes vilões à comunhão. Nós precisamos entender, amados, que Deus nos criou para nos relacionar. Relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Ninguém é uma ilha. E olha, esse é um requisito para ser discípulo de Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Lembre-se de uma coisa: a tua vida deve contemplar o outro. A tua vida passa pela vida do outro. Tudo que diz respeito à tua história de vida passa pela vida do outro. Os teus bens, a tua família, os teus negócios, os teus sonhos, os teus projetos, deve contemplar o outro. A gente precisa perder essa questão, né, de achar que é tudo para nós. Deus, quando olha para essa igreja, Deus está olhando não somente para você, Deus está olhando para todos. E uma última e uma terrível barreira à comunhão é o diabo, né? O diabo, ele não quer ver uma igreja unida, ele quer ver desunião, ele quer ver luta, ele quer ver facção, ele quer ver partidarismo, ele quer ver isolamento, ele quer ver as pessoas distantes. Sabe por quê? Porque o diabo, ele sabe mais do que eu e você o poder que tem a comunhão na vida da igreja. Então é por isso que ele vai criar confusão, as mais diversas que ele possa criar numa igreja, para impedir a comunhão. Você está com calor, né? Eu também. Então vamos caminhar rápido aqui agora. Deixa eu falar para vocês sobre frutos da comunhão da igreja. Isso aqui a gente já está indo para o final. Amados, quando existe comunhão, Deus derrama poder sobre a sua igreja. Essa era uma igreja que desfrutava de comunhão. Sabe, as pessoas oravam juntos, as pessoas se reuniam no templo juntos, as pessoas sofriam juntas, as pessoas se ajudavam, havia comunhão na igreja. E o poder de Deus era derramado sobre essa igreja. Não foi à toa que eu trouxe todo o contexto, Atos capítulo 42, versículo 42 a 47. E você vai ver que esta igreja desfrutava das bênçãos de Deus. Primeira coisa que a gente precisa entender: quando existe comunhão, o poder de Deus é derramado sobre a vida da igreja. Segunda coisa, quando existe comunhão, Deus derrama bênção sobre a igreja. Tem um salmo muito conhecido: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, ou seja, vivem em comunhão. E aí o texto termina dizendo: pois ali o Senhor ordena as suas bênçãos. Terceiro, quando existe comunhão, Deus faz a sua igreja, amados, crescer. Quando existe comunhão, sabe, quando existe de fato essa preocupação um com o outro, essa ajuda mútua, Deus trabalha de tal maneira na vida da igreja para chamar a atenção dos de fora da igreja. Esse evangelho eu quero, essa comunidade eu quero para mim. Essa fé de fato é uma fé relevante, é uma fé que mudou a vida dessas pessoas e que com certeza mudará a minha vida. Quando existe comunhão na vida da igreja, Deus acrescenta vidas à igreja. E quarto, eu coloquei ali 3, mas é 4. Quando existe comunhão, Deus é glorificado pelos ímpios. Pelos ímpios. Sabe, o texto diz que a igreja caía na graça do povo. E a Bíblia está dizendo que a igreja caía na graça do povo, é da comunidade de fora da igreja. Então Deus era glorificado, amados, e quantas vezes por conta do nosso mau testemunho, a igreja é ridicularizada. A igreja tem sido sinônimo de chacota, de piadas. Não é verdade? Por conta dos maus exemplos, por conta daquilo que nós estamos vivendo como igreja. Então, quando as pessoas olham para uma comunidade unida, uma comunidade que se ajuda mutuamente, né? Deus é glorificado, a igreja é bem-vinda. O que você vai decidir? Andar sozinho ou caminhar com o outro?
andar sozinho ou ter comunhão. Eu preciso de você, meu irmão. Você precisa de mim. Olhe para o seu irmão, diga para ele: eu preciso de você. Conte comigo. E se você decidiu pela comunhão, eu quero te convidar a ficar em pé nessa manhã e orar ao Senhor. Eu sei que foram tantas informações que eu pude passar para vocês, mas com certeza uma informação ficou presente no coração de vocês. Eu preciso de comunhão, eu preciso ter comunhão. Então ore a Deus pedindo que Ele remova todas as barreiras que até então impediu de você de desfrutar de comunhão com a sua igreja. Vamos orar?